Irmãos, hoje nós vamos ver à luz da Bíblia se podemos perder a salvação. Os anticristos que seguem a doutrina de Calvino, que é contrária à doutrina de Deus, ensinam e afirmam através de suas doutrinas que Deus dividiu a humanidade em dois grupos: os eleitos que serão salvos e vão para o céu, e os réprobos ou condenados que vão passar a eternidade no inferno. Eles chamam isso de doutrina da predestinação. Segundo essa doutrina de Calvino, a humanidade não tem escolha. Para Calvino, Deus separou um grupo e os destinou a ir para o inferno, a ir para a perdição. Esse grupo não tem esperança alguma de ir para o céu. Sua doutrina ensina ainda que, em vez de morrer pelos pecados de todos, Jesus Cristo morreu somente pelos pecados dos eleitos. Eles chamam isso de doutrina da expiação limitada. A doutrina dele diz ainda que os eleitos não podem resistir ao chamado de Deus para a salvação sobre eles. E eles chamam essa doutrina de graça irresistível. Calvino ensina também que uma vez salvo, sempre salvo. Eles chamam isso de doutrina da perseverança dos santos. A doutrina de Calvino ensina ainda que quando Deus começa o processo de santificação de uma pessoa, Deus irá mantê-la até que a pessoa esteja no céu. Calvino disse que ninguém poderia perder sua salvação, e ele chama essa doutrina de segurança eterna. Todas essas doutrinas são mentirosas, contrárias aos ensinamentos de Deus. Esses ensinamentos de Calvino vêm das trevas, vêm da mente de Satanás, não da mente do nosso Deus, o Altíssimo, que escreveu a Bíblia Sagrada. Satanás, o Deus deste século, cegou o entendimento de seus seguidores para eles não crerem no Evangelho de Jesus Cristo, e sim crerem em seus ensinamentos. Vamos ver na Bíblia a mente de Deus sobre tudo isso. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Jesus nos alertou sobre eles em Mateus 15, 9, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. A doutrina que eles ensinam são preceitos do homem Calvino. A doutrina de Deus, de Jesus, dos sacerdotes e dos apóstolos estão no livro de Deus, a Bíblia Sagrada. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 16 e 17, Bíblia King James 1611, lemos assim: toda a escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3 e 4, a Bíblia diz: se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas. Irmãos, aqui está bem claro: se alguém ensina alguma outra doutrina e não concorda com a sã doutrina de Cristo, é soberbo e nada sabe. A doutrina de Calvino é ou não é outra doutrina? Você quer saber a verdade sobre salvação? Busque no livro do Senhor, não nos livros de Calvino. Nos livros do Senhor, que estão contidos no livro de Deus, que é a Bíblia Sagrada, não falta nada. Ele é completo, tem tudo o que precisamos saber. Deus não precisa de ajuda de ninguém para explicar o que ele escreveu,
muito menos a Calvino e seus seguidores. Somente uma mente satânica e demoníaca pode imaginar que Deus, onipotente, onisciente, onipresente, precisa de doutrinas de homens para explicar a sua palavra. Deus ensina em Isaías 34:16, Bíblia Almeida, revista e corrigida, 2009. Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma dessas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a sua própria boca o ordenou, e o seu Espírito mesmo as ajuntará. O livro de Deus é completo, não falha, tem tudo, não falta nada. É só buscar nele que teremos a resposta do que precisamos. Irmãos, para descobrir qual o Espírito está nos seguidores de Calvino, se é o Espírito da verdade ou se é o Espírito do erro, do engano, é só pegar os versículos que eles usam como base para afirmar a sua crença e examiná-los no livro do Senhor, a Bíblia Sagrada, e também pesquisar nos originais da palavra, no hebraico ou grego, e você vai descobrir toda a verdade. Peço que faça o mesmo com todos os versículos que eu estou postando aqui, para você descobrir qual Espírito está em mim, se é o Espírito da verdade ou o Espírito do erro, o Espírito do engano. Em 1 João capítulo 4, versículo 6, está escrito assim: nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Jesus ensina em João 5,39, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. As doutrinas de Calvino veio de Satanás para desonrar a Deus. Somente através da mente de Satanás pode vir a ideia de que Deus destinou um grupo de seres humanos para ir para o inferno. A Bíblia prova o contrário de tudo isto. Vamos ver na Bíblia se Deus destinou alguma pessoa para ir para o inferno ou para ir para a perdição. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4, Bíblia Antiga. Isto é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. A palavra de Deus é clara. O versículo 4 diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Todos é o número máximo, mas os anticristos, seguidores de Calvino, não acreditam neste versículo. A Bíblia não se contradiz. Aqui Deus está desmentindo a doutrina de Calvino, que diz que somente o grupo dos eleitos serão salvos. O desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao conhecimento da verdade. Está muito claro e de fácil entendimento na Bíblia. Deus não jogará nenhuma pessoa no inferno. As pessoas irão para lá por livre e espontânea escolha, por rejeitar Deus e a sua palavra, e por acreditar em doutrinas de homens e de demônios. Deus não preparou o inferno para seres humanos. Isto é mais uma mentira de Calvino. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, está escrito assim: pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismo tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Esses anjos pecaram porque eles também receberam de Deus o direito de escolha. Todos os anjos podem escolher seguir a Deus ou rejeitá-lo, como todos nós também podemos escolher. E eu pergunto a esses anticristos, seguidores de Calvino: Deus preparou um grupo de anjos também para a perdição? Em Mateus capítulo 25, versículo 41, está escrito assim: então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos.
Deus não preparou inferno nem fogo eterno para seres humanos, e sim para Satanás e os seus anjos. Satanás e todos os seus seguidores, que são seus anjos, os seres humanos, incluindo os anticristos, irão para o inferno porque escolheram rejeitar Deus e a sua palavra. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, Bíblia JFA atualizada, lemos assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Olha o que Deus, o Altíssimo, o Deus da Bíblia Sagrada diz aqui, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Ninguém é nenhuma pessoa. Deus não quer que nenhuma pessoa se perca. O Deus de Calvino colocou na mente dele e na mente de seus anticristos seguidores que Deus separou um grupo de pessoas para a perdição. O Deus deles é o pai da mentira. Deus diz, senão que todos venham a arrepender-se. Deus está dizendo todos, não somente um grupo. Todos é o número máximo. Somente uma mente satânica e demoníaca pode tentar contradizer estes versículos que são palavras de Deus. O pai destes anticristos é o diabo. Em João 8, 44 e 45, lemos assim: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Irmãos, tudo que Jesus fala é verdade. Ele disse no versículo 45, mas porque vos digo a verdade, não me credes. De acordo com a palavra de Deus escrita na Bíblia, Deus é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca. A palavra ninguém é bem fácil de ser entendida. A vontade de Deus é que todos venham a arrepender-se. Não acredite na doutrina mentirosa de Calvino, que diz que tem pessoas que Deus, por sua própria vontade, vai jogá-las no inferno. Esses anticristos são tolos, imbecis e muito mentirosos. Deus não quer que ninguém se perca. O desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Nós lemos isso aí em 1 Timóteo 2,4. E isso é o princípio de Deus nas Escrituras Sagradas, no livro dele. Todos nós, todos os homens, mesmo o pior dos homens, foram predestinados para obter glória com Deus. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, lemos assim: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Irmãos, biblicamente falando, não tem ninguém, nenhuma pessoa que Deus predestinou para ir para o inferno. Está bem claro aqui, quem decide se vai para o inferno ou para o céu não é Deus, é nós, é a nossa própria escolha. A Bíblia prova isso com as próprias palavras de Deus em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, onde o próprio Deus disse: te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Se tem princípio bíblico de predestinação para um grupo de pessoas ir para o inferno, Deus diria: escolhe, pois. Se tem predestinação para o inferno, a pessoa não tem escolha, porque já é predestinada a ir para o inferno. Irmãos, devemos considerar as palavras de Deus que diz: te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Se tem predestinação para um grupo ir para o inferno, Deus iria propor para nós escolher bênção e vida? Isso é tolice e imbecilidade. Eu acredito na predestinação que Deus ensina na Bíblia.
a predestinação para a salvação, para a vida eterna e para a adoção como filhos. Não tem base bíblica sobre predestinação para o inferno. Isto é doutrina de Calvino e de demônio. Isto veio da mente deles. Mas a predestinação que Deus ensina, ela pode ser aceita ou também rejeitada pelas pessoas. Porque Deus nos deu o direito de escolha. Podemos escolher o que queremos. Se a pessoa quer ir para a perdição, para o inferno, a escolha é dela e não escolha de Deus. Judas Iscariotes escolheu ir para a perdição. Foi a sua escolha, não de Deus. Esta é a coisa principal que Calvino não entendeu na Bíblia. Na profecia do Salmo 68, versículo 18, Bíblia Almeida Corrigida Fiel, está escrito assim: Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. A palavra recebeste dons aqui está traduzida errada. A tradução correta é deste dons. Esta profecia é para o nosso Senhor Jesus Cristo. Deste dons para os homens e até para os rebeldes. Deus, com a sua vontade de salvar todos, está dando dons até mesmo para os rebeldes. Se tem predestinação para um grupo ir para o inferno, Deus iria dar dons para os homens e até mesmo para os rebeldes? Vamos ver o cumprimento dessa profecia em Efésios capítulo 4, versículo 8. Por isso diz: subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Aqui é o cumprimento da profecia citada no Salmo 68, 18. E deu dons aos homens. Por isso, temos entendimento que a tradução correta do Salmo 68, 18 é deste dons para os homens e até mesmo para os rebeldes. Irmãos, Judas Iscariotes era rebelde. E ele recebeu dons do Senhor, mesmo sendo rebelde. Efésios capítulo 4, versículo 10 e 11, lemos assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Mesmo Judas Iscariote sendo rebelde, o Senhor deu dons para ele, inclusive de apóstolo. Irmãos, tem que ser muito tolo e imbecil para acreditar que Deus predestinou Judas Iscariotes para o inferno, né? E que esse mesmo Deus deu dons para ele, inclusive de apóstolo. O Deus da Bíblia Sagrada, o Altíssimo, é justo, não faz injustiça com ninguém. Mesmo a Judas Iscariotes, rebelde, Deus ofereceu a salvação, como ele oferece a todos nós. A salvação não é imposta, ela é oferecida. Deus não faz acepção de pessoas, ele não é parcial. Se Judas foi para o inferno, foi porque ele não quis a verdade, ele não quis a santidade, mesmo chamado como apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 e 9, lemos assim: com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Quem sofrerá a perdição eterna? Os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e os que pregam doutrinas de homens, doutrinas de Calvino. Deus dá a chance a todos para obedecê-lo, mas nem todos aceitam. Por isso Deus lhes envia a operação do erro para que creiam na mentira, principalmente aos que creem em doutrinas de homens e em doutrinas de demônios e as ensinam. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11 e 12, lemos assim: e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na
iniquidade. Quem não crer nos versículos da Bíblia não crê na verdade. Tem escolha ou não tem, irmãos? Os anticristos ensinam que não tem escolha. E eles também não crêem nesses versículos que eu estou postando aqui. Todos podem escolher crer na verdade de Deus que estão nas Escrituras Sagradas ou crer nas mentiras de Calvino. Todos terão a oportunidade de crer na verdade. Deus deu o direito de escolha a todos. Tem pessoas que vão para o inferno por sua própria escolha. Deus não escolheu enviar seres humanos para o inferno. Isto é doutrina de homens e de demônios. O Deus Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo, Ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus oferece a salvação a todos os homens. Isso está bem claro em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Irmãos, a verdade está na Bíblia, no livro de Deus. Somente endemoninhado pode querer contradizer esses versículos. As pessoas que não vão para o céu e vão para o inferno não é por escolha de Deus, e sim por suas próprias escolhas. Irmãos, nós podemos escolher ser salvo ou não. Deus pôs diante de nós escolhas, vida ou morte, bênção ou maldição. E ele disse, escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Nós lemos isso em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Bíblia Almeida, corrigida e fiel. Tem escolha ou não tem, irmãos? Para Calvino e seus seguidores não tem escolha. Tentam refutar um versículo tão claro como este, que é a palavra de Deus. E o pior é que se eles não se arrependerem e se converterem à palavra de Deus, vão levar muitos para o inferno junto com eles. E onde eles estão ensinando as doutrinas de Calvino e de demônios? Nas igrejas e fora delas também. Se você está seguindo eles, caia fora enquanto é tempo. Jesus disse em Mateus 15, 14, deixai-os, são cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Irmãos, Deus oferece a salvação a todos, mas se alguém não quer e escolher a perdição, receberá junto as consequências de suas escolhas, que são Apocalipse 22, 11. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Somos livres para fazermos as nossas escolhas. Podemos escolher ser justo ou injusto. E ainda podemos continuar a fazer as coisas que nós escolhermos. Temos o direito de escolha ou não temos, irmãos? Deus nos aconselha a escolher as coisas boas. Caso contrário, podemos perder a salvação. Não acreditem nas mentiras de Calvino, que diz que uma vez salvo, sempre salvo. Olha o que a Bíblia diz a esse respeito. 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Tem direito de escolha ou não tem, irmãos? As pessoas podem perder a sua salvação ou não, irmãos? Uma vez salvo é sempre salvo, irmãos? Calvino foi usado por Satanás para desviar as pessoas das palavras de Deus que estão contidas nas Escrituras Sagradas. Salomão teve a chance de escolher a salvação ou a perdição. A palavra de Deus sobre Salomão é: se o buscares, será achado de ti, porém se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Irmãos, o livro de Deus é perfeito. No livro de Êxodo, capítulo 32, Deus falou a Moisés que riscaria do seu livro aquele que pecasse contra ele. Vamos ler Êxodo, capítulo 32, versículo 31 ao 33. Assim Moisés voltou ao Senhor e disse: Ah, que grande pecado cometeu esse povo! Fizeram para si deuses de ouro,
Mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, se não risca-me do teu livro que escreveste. Respondeu o Senhor a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Irmãos, vemos aqui que a salvação pode ser perdida. Ainda que o nome da pessoa esteja escrito no livro da vida, ele pode ser riscado por Deus se a pessoa cometer pecado imperdoável. Deus nos ensina a buscá-lo. Atos capítulo 17, versículo 26 e 27. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação para buscarem a Deus. Se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Deus está sempre perto de cada um de nós, mas temos que buscá-lo, mas buscá-lo em seu livro, a Bíblia Sagrada, e não nos livros de Calvino ou em qualquer outro livro fora da Bíblia. O livro de Deus é completo, não falta nada. O próprio Deus nos ensina a buscá-lo em seu livro. Mateus capítulo 7, versículo 7 e 8, Jesus diz, buscai e achareis, o que busca encontra. A todos são oferecidos a chance de serem salvos, mas as pessoas podem rejeitar a salvação e serem reprovadas, porque temos o direito de escolha. A Bíblia prova isso. Vamos ler em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. A palavra se é condicional ou não, meus irmãos? Tem escolha ou não tem, meus irmãos? Ou não sabeis que Jesus Cristo estáis em vós, se não é, que já estáis reprovados? Irmãos, aqui está bem claro que mesmo que Cristo esteja em você, você pode ser reprovado e perder a salvação. Irmãos, devemos permanecer na fé. Hebreus 10, 37 e 38 está escrito assim, porque por mais um pouco de tempo aquele que há de vir virá e não tardará. Ora, o justo viverá pela fé, mas se algum homem recuar, a minha alma não terá prazer nele. Pode recuar ou não, meus irmãos? Claro que pode. Temos o direito de escolha ou não temos, irmãos? Claro que temos. Na doutrina de Calvino tem a graça irresistível. Você não pode resistir à graça. Deus disse, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Aqueles que estão a caminho da salvação, se recuarem, podem sim perder a salvação. A graça é irresistível, irmãos? Claro que não. Ela pode ser recusada. Deus predestinou todos à salvação. Esta é a sua vontade, mas nem todos a aceitarão. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27, mostra o cuidado que ele tem de sua salvação, porque ele sabia que podia ser reprovado e perdê-la. 1 Coríntios 9, 27, lemos assim, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Pode ou não pode, irmão, ser reprovado? Por isso, Paulo tem cuidado com seu corpo para não perder a salvação. Por isso, irmãos, é mentira de Calvino que uma vez salvo, sempre salvo. Se fosse verdade que uma vez salvo, sempre salvo, o apóstolo Paulo poderia se considerar salvo, como muitos anticristos seguidores de Calvino consideram-se salvos. Pergunta para eles se porventura eles podem estar no grupo dos condenados que Calvino ensina, para você ver a resposta. Você já sabe, né, a resposta. Paulo, irmãos, foi destinado a ser apóstolo desde o ventre de sua mãe. Ele disse isso em Gálatas capítulo 1, versículo 15. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Mas Paulo teve medo em seu coração e ele disse, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que depois de pregar a outros, eu mesmo não venha a ficar reprovado. Tem ou não tem possibilidade de ser reprovado, irmãos? Irmãos, olha o que o apóstolo Paulo disse a Timóteo, 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina.
persevera nessas coisas, porque fazendo isso, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Irmãos, por que precisamos cuidar de nós mesmos e da doutrina? É bem claro nesse versículo que é porque podemos perder a salvação. Irmãos, a doutrina que temos que ter cuidado de seguir é a doutrina de Deus, que está na Bíblia Sagrada, e não a doutrina de Calvino ou qualquer outra doutrina. A doutrina de Calvino contradiz a palavra de Deus que está sendo descrita aqui. A predestinação na doutrina de Calvino, que salvo uma vez, sempre salvo, é uma grande mentira. É uma tremenda contradição às palavras de Deus. A Bíblia, no livro de 2 João, capítulo 1, versículo 8, diz assim: olhai por vós, para que não percais as coisas porque trabalhamos, mas recebais a plena recompensa. Este versículo também mostra que a salvação pode ser perdida. João está dizendo: olhai por vós mesmos, para que não perca as coisas porque trabalhamos. O trabalho dos apóstolos é a salvação. Irmãos, se escolhemos a salvação, devemos continuar andando em fé. Não devemos recuar, porque Deus disse: se recuar a minha alma, não tem prazer em você. Quem recuar vai perder a salvação. Agora, por que tem pessoas recuando? Jeremias capítulo 7, versículo 24. Mas não ouviram nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para diante. Tem escolha ou não tem, irmãos? No livro de Deus, a Bíblia Sagrada, não falta nada. Tem tudo, ele é completo. Nele está a teologia, as doutrinas e ensinamentos de Deus, de Jesus, dos sacerdotes e dos apóstolos. É só obedecê-lo e buscá-lo em seu livro, a Bíblia Sagrada. Olha o que o apóstolo Paulo disse em Filipenses 3, 11 a 14. Para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus é a salvação, e Deus não faz acepção de pessoas. Efésios capítulo 6, versículo 9, lemos assim, que para Deus não há acepção de pessoas. Amém. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser e me permitir.